Bom dia, boa tarde, boa noite. Guilherme aqui, pessoal, para mais uma aula de Biologia A para os estudantes do cursinho pré-vestibular Colmeia. Eu espero que todos estejam bem, protegidos, seguros em suas respectivas casas. Antes de eu iniciar a aula, eu vou verificar no software se está fazendo a gravação da tela do meu computador. Tá sim, então a gente pode iniciar a aula. Bom, pessoal, como que eu dividi ou distribuí a aula de hoje, a nossa quinta aula? Primeiro eu vou fazer uma breve revisão da aula 4, que é a aula que a gente falou do filo dos anelídeos, no qual o principal representante são as minhocas. Depois a gente vai começar a falar de um outro filo. A gente vai falar do filo dos moluscos, que aqui temos um dos representantes dos moluscos, que são os caramujos. A gente vai falar das características gerais dos moluscos. Peço desculpa pelo meu erro ortográfico aqui. Depois a gente vai falar um pouco sobre a reprodução dos moluscos, também das camadas da concha. A gente vai ver que esse ser vivo, uma das estruturas que o formam é uma concha calcária com função de proteção. Vai falar das camadas da concha e também como que ocorre a formação da pérola, que é muito utilizada em joias e tudo mais. E falar um pouco da classificação dos moluscos, ok? Então, seguindo o nosso cronograma, a gente já falou sobre a diversidade biológica e como classificar os seres vivos. Teve uma aula adicional que inicialmente estava fora do nosso cronograma, mas eu incluí, que é uma aula introdutória sobre a célula. Falamos tanto de célula procariontes como células eucariontes, tanto de animal como vegetal. Na aula passada a gente falou do filo dos anelídeos, a gente está no reino Animalia e hoje nós vamos continuar e falar, destrinchar um pouco sobre o filo dos moluscos, no qual um dos principais representantes são os moluscos, ok? Fazendo uma breve revisão da aula 4, a gente falou do reino Animalia, começamos a estudar o reino Animalia e vimos que temos 9 filos dentro desse reino, desde poríferos a equinodermos, moluscos e tudo mais. E o primeiro filo que começamos a descrever, a destrinchar do reino Animalia foi o filo dos anelídeos. Ah, por que o filo dos anelídeos? Porque eu estou seguindo o que está na apostila do Colmeia, utilizado pelo Colmeia, ok? Então, o que são os anelídeos? Os anelídeos são vermes de corpo alongado, cilíndrico e dividido em anéis, também conhecidos como cerdas. Essa divisão em anéis que deu nome a esse filo, anelídeos. Esse anelídeos vem de anéis, corpos formados por anéis divididos em cilindros, que também são chamados de segmentos ou metâmeros. Outras características gerais dos anelídeos são animais de tubo digestivo completo, porque apresentam tanto boca como ânus. A respiração é feita através de pele ou por brânquias nos animais aquáticos, então é uma respiração cutânea ou braquial. O sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue é transportado dentro de vasos sanguíneos e no interior dos órgãos. Ele não vaza por lacunas, como ocorre no sistema circulatório aberto, e eles apresentam simetria bilateral, ou seja, são animais que a gente consegue dividir. Se a gente for fazer uma divisão num eixo sagital, a gente consegue dividir em lado esquerdo, lado direito, consegue também dividir em região posterior e anterior. Então eles apresentam simetria bilateral. E os anelídeos eles são triblásticos porque apresentam os 3 folhetos embrionários germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Esses folhetos que vão dar origem a todos os órgãos que compõem esse
esse animal, e também apresentam lá na mesoderme uma cavidade denominada celoma, que é a cavidade que vai abrigar principalmente os órgãos, os principais vasos sanguíneos, ok? E com relação à classificação dos anelídeos, eles podem ser classificados de acordo com a presença e também quantidade ou ausência de cerdas, que são essas divisões, esses cilindros, esses anéis que encontramos nesses animais. Então, os anelídeos eles são classificados em três classes. Poliquetas, que são os anelídeos que apresentam muitas cerdas, e o principal representante é um animal aquático conhecido como nereide, que está ilustrado nessa figura. Temos os oligoquetas, que apresentam poucas cerdas, ou seja, tem cerdas, mas em menor quantidade quando comparada aos poliquetas, e o principal representante são as minhocas. E a última classe são os hirundíneos, que são os anelídeos que não apresentam cerdas, e o principal representante é a sanguessuga. Com relação à reprodução dos anelídeos, é uma reprodução, uma fecundação cruzada, ou seja, tanto a minhoca A como a minhoca B serão fecundadas durante a cópula, esse, vamos dizer assim, ato sexual dos anelídeos. O que ocorre? O casulo desliga-se do clitelo e desloca-se para a extremidade anterior da minhoca, onde recebe espermatozoides de outra, ocorrendo a fecundação dos óvulos. Então temos essa região mais dilatada nas minhocas aqui representada. É conhecida como clitelo. É aqui que encontraremos os óvulos. Nesse processo de fecundação cruzada, o que ocorre? A minhoca A, ela vai doar os seus espermatozoides para a minhoca B, fecundando os óvulos que estão no clitelo da minhoca B. E por outro lado, a minhoca B vai fazer o mesmo, vai doar os seus espermatozoides para a minhoca A, fazendo a fecundação dos óvulos da minhoca A, ok? Que está aqui no clitelo. Beleza? Então as minhocas, os anelídeos, eles são hermafroditas, ok? E aqui voltando para a nossa primeira página, no qual falamos do reino animalia, então a gente falou que zoologia é o ramo da biologia que estuda os seres vivos, principalmente os pertencentes ao reino animalia, o reino animal, ok? E a palavra zoologia também tem o significado de estudo do reino animal, estudo animal. O reino animalia também pode ser conhecido como reino metazoa. E de maneira geral, quais são as principais características dos seres vivos que estão classificados nesse reino? Eles são eucariontes, ou seja, eles são constituídos por uma célula mais complexa que apresenta diversas organelas intracelular, que é a célula eucarionte. São formados por mais de uma célula e por isso são conhecidos como seres pluricelulares. São heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento, como diferente das plantas que são autótrofas e conseguem produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese e possuem tecidos corporais bem definidos. E dentro desse reino nós temos 9 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. Na aula anterior, como eu disse, falamos dos anelídeos, no qual os principais representantes são as minhocas, as sanguessugas, também temos as nereides, e hoje vamos falar dos moluscos, no qual os principais representantes são os caramujos, ostras, lesmas, polvos e mexilhões, ok? Falando especificamente dos moluscos, características gerais dos moluscos. Eles abrigam ou eles habitam praticamente todos os ambientes. Então, eles têm espécies que habitam a terra úmida, como os caracóis e as lesmas, e também outros que habitam tanto água doce, que são considerados ducícolas, ou que eles habitam os mares. A gente fala que só não temos moluscos voando nos ares, ok? As espécies marinhas podem viver presas às rochas, como é o caso dos mexilhões, os mariscos e ostras.
se arrastar sobre a areia, como no caso dos caramujos, nadar livremente, como no caso dos moluscos da classe Cefalópodes, os polvos e as lulas, ou ainda flutuar em conchas, como também temos um representante do molúsculo da classe Cefalópodes, os náutilos. Então aqui temos fotos para representar esses moluscos que conseguem viver, no caso, preso às rochas, como no caso dos mexilhões. Também conseguem viver arrastados sob a areia, no caso dos caramujos. Também podem viver livres, natantes no mar, isso no caso dos polvos e lulas, ou flutuando sob conchas, como no caso dos náutilos, ok? Outras características gerais são dotados de corpo viscoso, mole e não segmentado. Então aqui a gente vê a primeira diferença quando comparando ao filo dos anelídeos. Os moluscos não apresentam segmentação, metâmeros, ok? O corpo dele não é segmentado, e sim viscoso e mole. E a maioria dos moluscos apresenta o corpo envolvido por uma concha calcária, que vai ter função de proteção a esse animal. Também são considerados animais triblásticos e celomados, ou seja, apresentam os três folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, e no interior da mesoderme teremos uma cavidade para abrigar os órgãos que é denominada celoma. Apresentam simetria bilateral. Então aqui eu fiz uma breve descrição do que são animais assimétricos com simetria radial e com simetria bilateral, pois eu não abordei esse tópico na aula 4. Então eu achei que faltou essa informação, eu estou incluindo ela agora na aula. Então, animais assimétricos são animais de formas irregular, a gente não consegue dividir ele em região posterior, anterior, direito, esquerdo. E o principal representante de um animal assimétrico são os poríferos, as esponjas do mar. Também temos animal de simetria radial, que ocorre quando um animal pode ser cortado pela metade em vários locais ao longo de diversos planos diferentes. E os principais representantes são os equinodermos. Eles conseguem ser cortados, vamos supor, a gente consegue dividir o corpo do equinodermo, como por exemplo uma estrela do mar. Se a gente fazer um corte aqui, consegue dividir ele em regiões iguais. É um corte aqui também em regiões iguais e assim por diante. Já os animais com simetria bilateral, quando a gente traça uma linha imaginária que divide o corpo em duas metades, essa divisão vai formar duas partes simétricas, como ocorre nos casos dos seres humanos, moluscos, anelídeos, artrópodes. Então, aqui, por exemplo, nós temos um artrópode, que é um caso, um inseto, é a borboleta. Se a gente fizer um corte, uma divisão nesse sentido, a gente vai conseguir dividir esse animal em duas partes simétricas, lado esquerdo e lado direito. Também podemos dividir em região anterior e posterior. Então, o caso dos molúsculos, eles apresentam qual simetria? Simetria bilateral, porque conseguimos dividir eles em partes simétricas, em duas partes simétricas. Outra característica: o corpo dos moluscos, em sua maioria, é organizado em cabeça, pés, saco visceral e manto. Alguns moluscos não vão apresentar cabeça e podem ser divididos em pés, saco visceral e manto. Na massa visceral ou saco visceral é a região onde a gente vai encontrar a maioria dos órgãos internos desses animais, as vísceras. Então é nessa região que a gente vai encontrar os órgãos relacionados com o sistema digestivo, com o sistema circulatório, sistema excretor, reprodutor, respiratório e assim por diante. Então, todos os órgãos desses animais estão concentrados nessa parte do corpo, conhecida como massa visceral ou saco visceral. A outra parte do corpo desses animais é conhecida como pé, que tem função de permitir que os moluscos rastejem, cave ou nade. Então, essa região do corpo, que é o pé, está envolvida com a locomoção desses animais. E a terceira região é conhecida como manto.
É uma dobra de tecido que cobre a massa visceral e pode secretar uma concha calcária protetora. É como se fosse uma película, uma parte de um tecido, e esse tecido ele é responsável por secretar substâncias que vão formar a concha protetora desses animais, ok? Então aqui temos a divisão, a organização do corpo dos moluscos. Então aqui temos um molusco. Essa região em rosa é o pé envolvido com a locomoção desse animal. A região em azul é o saco visceral ou massa visceral, onde a gente vai encontrar todas as vísceras, os órgãos internos desse animal, como por exemplo intestino, estômago, coração, pulmões primitivos. A gente vai ver que alguns moluscos começam a apresentar pulmões primitivos e os outros órgãos. Aqui, esse tecido, esse epitélio que recobre o saco ou a massa visceral é conhecida como manto. E é essa camada, esse tecido que é responsável por secretar substâncias que irão formar a concha calcária desse animal, que tem função de proteção. Além disso, também destaco a região da cabeça, e aqui na cabeça a gente pode encontrar tentáculos, que são como receptores sensitivos, responsáveis por captar alguns sentidos, como olfato, tato e assim por diante. Eles apresentam esses pequenos tentáculos primitivos responsáveis por detectar esses estímulos, essas sensações que estão no meio externo. Além disso, também destaco que alguns moluscos apresentam um cinturão de dentes na região da boca, conhecida como rádula, que terá o objetivo de raspar os alimentos desses animais, ok? Com relação às conchas, que a gente falou que é formada pelas secreções que são lançadas por um tecido que recobre a massa visceral, conhecida como manto. A concha é secretada pelas glândulas presentes no manto e elas servem para proteger os moluscos, e impedir a perda de água. Quando a concha é formada por apenas uma peça, o molusco é considerado um univalve, ou seja, quando só tem uma peça, a concha, ele é um univalve. Se a concha for constituída por duas peças, o molusco é considerado um bivalve, como no caso dos mariscos, dos mexilhões, ok? E alguns moluscos não apresentam conchas, como é o caso da lesma. Então, se apresenta apenas uma peça, o molusco é considerado univalve. Se apresenta duas peças, é considerado bivalve. E tem alguns moluscos, como por exemplo a lesma, que não apresentam concha. Com relação às camadas dessa concha, ela é formada por três camadas. A camada mais externa é conhecida como perióstraco, é a camada externa de cobertura que é constituída de material proteico colorido, então esse material formado por proteínas é o que vai dar cor à concha do animal. A camada intermediária é chamada de camada prismática, que é composta de carbonato de cálcio, que é depositado como cristais verticais, cada um dos quais é envolvido por uma matriz proteica. Então é essa camada que vai dar a rigidez da concha. Temos também a camada mais interna, que é chamada de camada nacarada. Nessa camada, o carbonato de cálcio é depositado como diminutas lâminas, na forma de aragonita e ou calcita, cristais, sobre uma fina matriz orgânicas e proteínas, também denominada de revestimento de madrepérola, porque é aqui que pode ocorrer a formação de uma pérola. Então, como que ocorre a formação de uma pérola que está presente no interior de alguns moluscos? Se alguma partícula estranha, como por exemplo um grão de areia ou até mesmo um outro tipo de micro-organismo ou animal parasita, se alojar entre o manto e a concha, esta se torna um núcleo ao redor do qual são depositadas camadas concêntricas de material nacarado, formando uma pérola.
Então, se algum tipo de parasita ou um outro, sei lá, por exemplo, um grão de areia for depositado entre o manto e a camada mais interna da concha, chamada de camada nacarada, essa partícula estranha vai ocorrer a deposição de proteínas e de material nacarado ao redor dessa partícula estranha, e essa partícula estranha irá formar uma pérola, como por exemplo essa ilustrada nessa imagem, ok? Então aqui eu também ilustro as três camadas da concha. A camada mais externa é conhecida como perióstraco, a camada intermediária, camada prismática, que dá rigidez à concha, e a camada mais interna é a camada nacarada. E aqui a gente consegue ver aquele tecido que forma uma das partes do corpo dos moluscos, que é conhecido como manto, responsável por secretar essas substâncias que formam as três camadas da concha. Caso uma partícula estranha se aloje nessa região, essas substâncias serão depositadas ao redor dessa partícula estranha, que poderá formar uma pérola, ok? Continuando com as características gerais dos moluscos. O sistema circulatório é aberto ou lacunar, ou seja, o sistema circulatório não é fechado como ocorre nos anelídeos. Nesse caso, o sangue ele consegue vazar por lacunas até atingir as células, que vai ocorrer a troca gasosa, a deposição de nutrientes e assim por diante. Então, o sangue dos moluscos, também é conhecido como hemolinfa, é drenado a partir das brânquias para o interior de um coração dorsal. Então, eles apresentam um coração que é localizado na região dorsal desses animais. Esse coração bombeia o sangue, que é também conhecido como hemolinfa, por um sistema de vasos ramificados e espaços abertos entre os órgãos, que são as colunas. E é por isso que, como o sangue ele é transportado por esses vasos, esses espaços abertos, por essas lacunas, que os moluscos, a maioria dos moluscos, apresentam um sistema circulatório aberto. Devido à presença do sistema circulatório aberto, a maioria dos moluscos são de pequeno porte. Então, todo animal que tiver sistema circulatório aberto, o corpo dele não consegue ganhar tamanho, se desenvolver muito, e é por isso que ele apresenta um pequeno porte. Entretanto, os moluscos da classe cefalópoda ou cefalópodes, que são, por exemplo, o polvo, a lula e o náutilo, eles apresentam circulação fechada, no qual o sangue só é transportado no interior dos vasos sanguíneos e dos órgãos. Nesse caso, esses moluscos, por apresentarem um sistema circulatório fechado, eles conseguem se desenvolver, ganhar mais tamanho. É por isso que eles apresentam um maior porte, ok? São considerados maiores moluscos. Com relação à respiração, ao sistema respiratório, ocorre por meio de uma ou mais brânquias, principalmente nos moluscos da classe cefalópoda, lula, polvos e os náutilos. Pode ocorrer também pela epiderme, ou seja, uma respiração cutânea, como ocorre no caso das lesmas, ou pelo manto, aquele tecido que forma a concha. E essa respiração pela epiderme é por difusão facilitada, ok? E alguns moluscos apresentam um pulmão primitivo, então eles conseguem realizar uma respiração pulmonar para realizar essa troca gasosa. E aqui o principal representante temos os gastrópodes, os caramujos. Okay? Então os moluscos eles podem apresentar respiração branquial, principalmente os moluscos aquáticos, no caso da classe cefalópoda. Alguns moluscos também podem apresentar respiração cutânea pela epiderme, pela pele, como no caso das lesmas. E alguns moluscos apresentam respiração pulmonar, pois apresentam um pulmão primitivo, como no caso dos moluscos da classe Gastrópodes, ok? E
ainda falando do sistema respiratório, eles não apresentam hemoglobina que é o pigmento responsável pelo transporte de oxigênio, a proteína que está nas hemácias, no caso dos seres humanos, e é responsável por transportar o oxigênio na corrente sanguínea. No caso dos moluscos, eles não apresentam hemoglobina, mas apresentam hemocianina, que também é um pigmento responsável pelo transporte do oxigênio, no caso, nesses animais, nos moluscos. Outras características, agora em específico do sistema reprodutor dos moluscos. Eles apresentam sexos separados geralmente, ou seja, eles são dioicos. Entretanto, alguns são considerados monóicos, são hermafroditas. A fecundação, ela pode ser tanto interna, como ocorre no interior do animal, ou externa, quando ocorre no meio ambiente. E o desenvolvimento pode ser tanto direto, quando o animal já nasce semelhante ao animal na fase adulta, ou indireto, quando ele sofre metamorfose e passa por estágios de larva. Ok? Então, também tem esses dois tipos de desenvolvimento nos moluscos. No caso do desenvolvimento indireto, o primeiro estágio larval, essa larva é chamada de trocófora. Em muitos grupos, como nos bivalves marinhos, a trocófora livre natante pode ser sucedida por um estágio tardio, denominada Veliger. Então, qual das classes dos moluscos apresenta um desenvolvimento indireto? Principalmente os bivalves, os mariscos, as ostras, eles apresentam um desenvolvimento direto. A primeira fase do estágio larval, essa larva é chamada de trocófora. Depois essa larva ela vai se desenvolvendo e se transforma num outro tipo de larva, que é conhecido como Veliger. E assim ele vai adquirir ou passar para a fase adulta. E normalmente alguns moluscos eles são ovíparos, ou seja, eles botam ovos, principalmente os gastrópodes, que aqui temos alguns representantes, os caramujos e os cefalópodes. Como eu disse, eles também, alguns deles são hermafroditas, principalmente os gastrópodes, e eles também conseguem realizar fecundação cruzada. Como eles são hermafroditas, aqui é bem semelhante como no caso dos filos dos anelídeos, das minhocas. No caso, eles vão apresentar tanto o órgão reprodutor masculino e o feminino. Nesse caso, vão produzir tanto o gameta masculino como o gameta feminino. Então, nesse caso, o caramujo de cima ele está passando os seus espermatozoides e fecundando o caramujo de baixo, e o caramujo de baixo está fazendo o mesmo com o caramujo de cima, ok? Então a fecundação é cruzada. Com relação ao sistema digestório, os moluscos apresentam um sistema digestório completo, porque apresentam tanto boca como ânus no trato digestório. São animais protostômios. O que isso quer dizer? São animais que... Qual ocorreu o desenvolvimento primeiro de quê? Da boca ou do ânus? No caso dos animais protostômios, ocorreu primeiro o surgimento da boca. Do enterostômios, ocorre primeiro o desenvolvimento do ânus, ok? No caso dos moluscos, eles são protostômios porque ocorreu primeiro o surgimento da boca. Em muitos moluscos, na boca, a gente vai ter um cinturão de dentes diminutos, bem pequenininhos, e quitinosos, que é formado por uma proteína chamada queratina. Que a função desse cinturão de dentes é raspar os alimentos, facilitando a obtenção desses alimentos. Então aqui nós temos um caramujo, a gente consegue ver a região da boca. A gente vai encontrar esse cinturão de dentes utilizado para raspar os alimentos. E esse cinturão de dentes é conhecido como rádula. Essa informação é muito importante e pode cair em diversas questões nos vestibulares que se relacionam com o filo dos moluscos. A digestão desses animais ocorre tanto extracelular, fora dos órgãos, como intracelular, dentro dos órgãos, principalmente no intestino desses animais. E os animais bivalves, como as ostras, os mariscos, eles são animais filtradores, então eles acabam filtrando a água por meio das brânquias para a obtenção dos alimentos, ok? Com relação à classificação dos moluscos, esses animais podem ser classificados em 5 classes.
A primeira classe é conhecida como anfineura ou poliplacófora. Ela não cai muito nos vestibulares, é uma das classes menos estudadas dos moluscos. Eles são seres marinhos e o corpo é dotado de placas calcárias protetoras, como vocês podem estar vendo nessa imagem, que representa o principal molúsculo poliplacófora, que é conhecido como quíton. Então, poliplacófora, o nome já diz, poliplaca, diversas placas que formam esse animal. Principal representante, quíton, que são animais, seres marinhos. A segunda classe dos molúsculos é conhecida como escafópoda ou monoplacófora. Também não é uma classe muito abordada, que cai muito nos vestibulares. E como eu disse, o nome já diz, monoplacófora. Então eles vão ser formados apenas por uma placa protetora, diferente dos poliplacóforos, ok? Também são seres marinhos e o corpo é dotado por apenas uma concha tubular ou placa protetora. E os principais representantes dessa classe de moluscos são os dentários, como aqui estão representados, ou a neopilina, um outro tipo de molusco que está classificado na classe monoplacófora ou escafópoda. E aqui falamos de uma classe muito importante e que também é muito abordada nos vestibulares, que é a classe gastrópoda ou gastrópodes. Então, falando especificamente do nome dessa classe, a gente já consegue ver gastro, vem de estômago, e pod, de pé. Então aqui os órgãos, principalmente o estômago desses animais, está próximo da região dos pés, ok? Os principais representantes são os caramujos, caracóis e as lesmas, que são os moluscos que não apresentam a concha protetora. Então podem ser seres marinhos, ducícolas, que são quando habitam a água doce, ou terrestres. Eles apresentam conchas univalves, formadas apenas por uma peça, ou ausentes, como no caso das lesmas. Eles são monóicos, ou seja, apresentam tanto o órgão reprodutor masculino como o órgão reprodutor feminino, e desse modo produzem os dois gametas, masculino e feminino. A fecundação é cruzada, ou seja, ocorre a cópula, o ato sexual nesses animais. Então, os animais fazem a cópula e os dois animais saem fecundados desse processo. E a fecundação é interna, ou seja, o espermatozoide vai fecundar o óvulo no interior desse animal. E o desenvolvimento é direto, ou seja, não sofre metamorfose, o animal já nasce semelhante ao animal à vida adulta, com algumas características semelhantes. O pé é achatado e a cabeça tem dois pares de tentáculos, que estão envolvidos com a captação dos sentidos do meio ambiente, ok? O pé é achatado e essa região do pé está envolvido com a locomoção desse animal. Os principais representantes, caramujos, caracóis e lesmas. Com relação à quarta classe do filo dos moluscos, é conhecida como pelicipoda ou bivalves. Também é uma classe muito importante e muito abordada nos vestibulares. São seres marinhos ou ducícolas que abrigam ou habitam a água doce. Então são seres que eles vivem no meio aquático. As conchas são bivalves, apresentam duas peças. Essa classe é a única classe dos moluscos que não apresenta aquele cinturão de dentes na boca, não apresenta rádula, ok? Eles são dioicos, ou seja, têm sexos separados. Então teremos por exemplo, a ostra macho e a ostra fêmea, o marisco macho e o marisco fêmea, ok? A fecundação é externa, ou seja, não ocorre no interior desses animais. Ou seja, o espermatozoide vai encontrar o óvulo no meio ambiente, no meio externo. O desenvolvimento é indireto, ou seja, nesses moluscos
teremos fases, teremos metamorfose, teremos um estágio larval. Nesse caso, nós teremos o primeiro estágio larval, a larva é conhecida como trocófora, depois a larva se desenvolve para um outro tipo de larva, que é conhecido como Veliger. E assim, depois, essa Veliger vai se desenvolver no molusco na fase adulta, ok? Brânquias para a respiração, ou seja, é realizada uma respiração branquial e também é através das brânquias que ocorre a captura dos alimentos. Então são animais filtradores, ok? E a cabeça desses animais é bem pequena. Os principais representantes, as ostras e os mariscos. E a última classe dos moluscos, e não menos importante, talvez a classe que tenha mais fama dos moluscos e também com certeza maior porte com relação ao tamanho, é a classe cefalópoda ou cefalópodes. São seres marinhos e apresentam circulação, o sistema circulatório fechado, e é por esse motivo que eles obtêm e apresentam um maior porte, um maior tamanho, ok? A digestão é extracelular, ou seja, ocorre somente fora dos órgãos, ok? A digestão dos alimentos. São animais dioicos, ou seja, apresentam sexos separados. Teremos o polvo macho e o polvo fêmea, o polvo e a polva, ok? A fecundação é interna, ou seja, ocorre no interior dos animais. O espermatozoide vai fecundar o óvulo no interior do animal. E o desenvolvimento é direto, sem estágio larval, sem metamorfose. O animal já nasce com algumas características semelhantes ao animal na fase adulta. O corpo sem conchas externas, ou seja, a concha vai estar internalizada no corpo desse animal. A lula tem uma concha interna que é chamada de pena, ok? Cabeça volumosa e pés como tentáculos, que esses pés apresentam ventosas, como eu destaco aqui com o cursor do mouse, que são utilizadas para o transporte e também captura de alimentos por esses animais. Com relação ao nome, cefalópoda, então quer dizer que o cefa vem de cabeça, a região da cabeça está próxima dos pés desses animais. Então, está dividido o corpo de um polvo, ok? No caso, os pés desses animais serão os tentáculos. E os principais representantes da classe cefalópoda são os polvos, as lulas, mas também podemos citar os náutilos, que são aqueles animais que têm uma concha e eles acabam se locomovendo pela concha, ok? Bom, galera, é isso. Essa foi a aula sobre o filo dos moluscos. Eu espero que a aula tenha sido produtiva e contribuído para os estudos de vocês. Eu vou disponibilizar tanto a aula, a videoaula, o link da videoaula no YouTube, os slides da aula e uma lista de exercícios sobre os filos do molusco lá no grupo do Facebook do Colmeia, bem como no Drive do Colmeia. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Facebook ou pelo e-mail guilherme.formigari@gmail.com. Pessoal, eu desejo a todos um bom final de semana, um bom descanso, estudem também e que eu desejo que todos estejam bem e protegidos em suas respectivas casas. Então, até a semana que vem, um grande abraço.